E aí, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre validação de dados. Essa é uma ferramenta muito útil quando você está fazendo uma planilha para algum tipo de usuário que não conhece muito bem como é que as coisas são calculadas na planilha, como é que o processo funciona. Então, a validação de dados é uma maneira que você tem algum controle sobre o que o usuário vai colocar em determinada célula. Então, assim, se você tem esse controle, você conhece como sua planilha funciona e você estabelece que o usuário pode colocar naquelas células, você evita que ele tenha alguns erros que ele não saiba resolver e depois possivelmente vem encher sua paciência para você resolver os problemas dele. Então, durante esse vídeo, eu vou mostrar um probleminha no qual eu tenho vários quadrados com um lado pré-determinado e uma quantidade pré-determinada. E aí eu quero saber qual a área total ocupada por esses quadrados, mas eu vou estabelecer o que eu posso colocar, por exemplo, no lado, ou na quantidade, ou em ambos. E aí a área vai ser o lado ao quadrado, né, porque são quadrados, vezes a quantidade. E aí aqui a gente vai manipular esses dois aqui, bloquear o que o usuário poderia colocar nessas células. Então a primeira coisa que você faz é selecionar a célula que você quer colocar algum tipo de restrição. No caso aqui eu cliquei em lado. E aí depois você vem aqui na aba aqui em cima e vai em dados e aqui validação de dados. Você vai ter uma abinha com três itens aqui, depois eu vou mostrar para que servem esses dois, mas você vem aqui em validação de dados. Você vê que aqui o critério de validação ele permite qualquer valor, então eu posso simplesmente escrever o que eu quiser ali naquela célula que eu selecionei. Posso escrever um texto, aí vai dar um erro, posso colocar um número negativo, um lado negativo que não existe, posso fazer o que eu quiser. Então ele está permitindo qualquer valor, mas eu não quero que ele permita qualquer valor. Então vem aqui, clico aqui e vai aparecer várias opções que eu posso colocar para bloquear o que o meu usuário pode fazer naquelas células. A maior parte deles, no caso, número inteiro, decimal, data, odd, comprimento de texto, eles seguem mais ou menos a mesma lógica. Então eu vou mostrar o número inteiro e para esses outros a lógica é basicamente a mesma. Quando você seleciona o número inteiro, ele pergunta os dados. Ele vai qual é a restrição que você quer colocar? Ele está entre dois valores, entre o mínimo e o máximo? Ele não está entre alguns valores? É igual a, é diferente daí, por aí vai. Então, eu quero fazer o que? Você coloca aqui, está entre. Eu quero que ele só permita, nesses casos, valores que estejam no mínimo entre 1 e 5 e também que sejam números inteiros. Aí é que depois eu vou mostrar essa parte de mensagem de entrada e alerta de erro, mas basicamente essa aqui é a minha restrição. Ele só pode escrever, no caso, 1, 2, 3, 4, 5. Senão vai dar um erro. Eu vou dar um OK e vamos lá. Vamos colocar aqui uma quantidade 1 de quadrados. Vou colocar no lado 1 e vai calcular. Lado 5 calcula, lado 4 calcula, porque é naquele intervalo que eu coloquei. Agora se eu colocar 6, ele vai dar esse erro. Esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para essa célula. Então, você vai lá em repetir, escreve 4, por exemplo, e aí vai funcionar. Se você colocar 3,5, que a gente também estabeleceu que era só números inteiros, ele também não vai funcionar. E você põe lá 3 e funciona. Muito simples. Para você alterar alguma coisa nessa parte de validação de dados dessa célula, você clica lá em validação de dados. Você pode personalizar sua mensagem de entrada. Então, você pode mostrar a mensagem de entrada ao selecionar a célula. Então, eu coloco lá aviso. Eu coloco qualquer mensagem que eu queira. Só colocar valores entre 1 e 5. E aí o alerta de erro eu também posso personalizar. Eu coloco um estilozinho, colocar um aviso e tal. Então, colocar um título, mensagem de erro, só entre 1 e 5. Aí, OK. Você vai dar um set aqui. E vai aparecer exatamente a mensagem que você colocou. Continuar, não. Então ele vai voltar aqui para você vir escrever de novo. E a mensagem de entrada já aparece aqui, né? Então o usuário não tem como não ver isso daí, a não ser que ele seja analfabeto. Mas eu acho que não é esse o caso para alguém que está mexendo numa planilha Excel, com todo respeito. Mas, enfim, para você limpar essa validação de dados, você ou vem aqui em validação de dados
limpa tudo e ele vai deletar. Ou você vem aqui em página inicial com essa célula selecionada e na borrachinha limpar tudo. Aquelas duas abinhas lá, elas são meio inúteis. Eu acho meio estúpido porque elas existem, essas daqui. Circular dados inválidos ou limpar ciclos de validação. Porque você pode ter a opção de não mostrar, né, mensagem o alerta de erro, né, quando você coloca uma coisa errada. Então vamos lá, desse caso aqui, decimal, hora e data e comprimento de texto, eles seguem mais ou menos a mesma lógica. Então você pode colocar lá entre duas datas pré-estabelecidas, 2 horas pré-estabelecidas, decimais também. Comprimento de texto, então pode ter um comprimento de texto entre 1 e 5 letras e tudo mais. Então vamos aqui em número inteiro de novo e está entre 1 e 5. E notem que eu... Opa, 15 e 10, vai. Opa, não, 20. E alerta de erro deselecionei, né? Vou dar um OK. Aí aqui eu posso escrever 25. Ele está calculando, mas ele não está no intervalo que eu queria, né? Ele está fora do intervalo, está errado esse valor. Então você vem aqui e circular dados inválidos. Como eu falei, parece meio estúpido isso. Eu prefiro que você já tenha a mensagem de erro para você evitar ter muito trabalho depois de preencher o negócio e depois descobrir que está tudo errado, né? Então eu normalmente coloco, né, o alerta de erro para aparecer. Bom, então vamos lá, né? Colocar lista. Isso é muito legal, isso dá um upgrade na sua, na sua planilha. Então o usuário só vai poder preencher valores que estão em uma determinada lista. Então você vem aqui, você vai selecionar local na tabela, na sua planilha, onde está essa lista. No caso aqui eu coloquei as opções de metragem, né? De 1 a 10. Então essa aqui vai ser a minha lista. Você vai poder colocar valores entre 1 e 10, os números inteiros, né? Então vou dar uma fechada aqui, dar um OK. Deixa eu limpar essa mensagem de erro, né? Ciclo de validação, porque está errado, né? E aí que você vê que ele abre uma listinha em que você só pode colocar esses valores aqui. Então ele não tem muito como o usuário cometer algum tipo de erro quando você coloca essa listinha. Além de dar um ar diferente para sua planilha. Parece uma coisa bem mais bonita, bem mais rebuscada e é muito simples. Essa é a função de lista. Então ela é um pouco diferente em relação às que eu mostrei anteriormente. Vou vir aqui e vou limpar essa validação de dados. E aqui nesse caso, eu só mais um toque, eu não coloquei nenhum espaço vazio aqui, então ele sempre vai inserir alguma coisa. Mas você pode vir aqui selecionar uma lista com uma célula vazia, e aí você vem aqui em validação de dados, e aí aqui você descheca esse ignorar em branco, e tipo, o menu suspenso na célula é só essa abinha aqui, né, que eu estou mostrando. Mas não tem sentido de fazer uma lista e não deixar essa abinha, né? Então, normalmente não desestica isso daqui. Então, vamos limpar essa validação de dados aqui. Dar um 0. E aqui vou dar um... Opa, deixa eu apagar aqui. Apagar aqui. Então, a última parte de validação de dados que eu quero mostrar é em relação a personalizado. O personalizado, como que ele funciona? Deixa eu selecionar a parte de quantidade aqui. Você só vai permitir que o usuário preencha determinada célula se você já tiver satisfeito alguns critérios que você vai personalizar aqui. Uma fórmula que você vai personalizar. A questão do personalizado, você só pode colocar funções que dão resultado como verdadeiro ou falso. Caso essa fórmula dê um resultado verdadeiro, então o usuário vai poder preencher naquela célula. Agora, se por acaso o resultado dessa fórmula der falso, o usuário não vai poder preencher naquela célula e vai aparecer a mensagem de erro ou qualquer outra mensagem que você queira ter colocado. No caso aqui eu vi um exemplo bem legal que eu vi na internet para esse caso personalizado, que você não poderia preencher a quantidade de quadrados. O exemplo era outro, mas eu estou pensando aqui no exemplo dessa planilha.
Você não poderia preencher essa parte de quantidade de quadrados enquanto você não preencher o lado desses quadrados. Então, vou colocar uma fórmula que descreve mais ou menos isso. E é bom que vocês tenham algum certo conhecimento entre funções que dão resultado como verdadeiro ou falso e um pouco de entender um pouco como isso funciona. Normalmente está relacionado a condicionais. Eu tenho um vídeo sobre condicionais também na minha playlist de Excel, se você quiser dar uma olhada. Mas nesse caso aqui eu quero colocar número. Número. Ele só vai poder preencher se eu tiver colocado um número na quantidade de lado ali, né? No tamanho do lado. Eu vou fechar. E aqui ele ignoraria em branco, né? Então eu poderia preencher, colocasse 2 aqui, ele ia deixar eu preencher, porque aqui essa célula está em branco. Mas no caso eu vou desesticar esse ignorar em branco. Então se eu não tiver nada na parte de lado, ele vai dar um resultado falso. Eu não vou poder preencher a parte de quantidade. Agora, se eu tiver preenchido algum lado lá com 2, ou qualquer outro critério que eu tenha realizado aqui nessa parte de lado, vai dar verdadeiro e eu vou poder preencher a quantidade. Então vou dar um OK aqui. Colocar 7. Ele vai dar erro, porque eu não preenchi nada na parte de lado. Então eu vou vir aqui, vou colocar 1. E aqui eu vou colocar 7. E ele vai funcionar. Então lembrando que o personalizar. Então lembrando que na parte de validação de dados, você tem que selecionar a célula que você vai fazer colocar esse critério. Colocar o critério, lembrando que número inteiro, decimal, data, hora e comprimento de texto, eles têm mais ou menos a mesma lógica. Lista, você faz uma lista, você pode depois deixar essa lista em algum lugar que a pessoa não veja, então ou você só possa você mexer naquela lista. E personalizado, que são você coloca funções que o usuário só pode escrever determinada coisa se satisfazer uma função que você pré-estabeleceu. E aí, caso você queira, você pode bloquear essa célula, por exemplo, essa parte de lista, para ninguém vir aqui obter a sua lista e aí você ficar mais imune ainda ao seu usuário cometer algum tipo de erro. Então essa parte de validação de dados ela é bem útil quando você está fazendo uma planilha para outras pessoas e em conjunto com bloqueio de planilha e outras ferramentas, você pode realmente deixar sua planilha muito mais segura e à prova de erros de outras pessoas. Acho que era isso que eu queria mostrar. E dá para fazer isso em VBA também, mas é muito mais complicado, então a gente usa validação de dados, que é muito mais simples. Obrigado e até a próxima, galera. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, só comentar abaixo. Valeu!